Vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Vamos começar nossa aula de hoje conhecendo os mamíferos. Vamos lá? Olha só, essa é a aula 1 de mamíferos e eu botei aqui para ilustrar os mamíferos bonitinho para vocês. Mamíferos são animais que apresentam duas características marcantes: a presença de pelo no corpo e de glândulas mamárias, as quais produzem leite. Mamíferos são animais vertebrados pertencentes à classe mamária que se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite. Aqui outro mamíferozinho bonitinho. Características. As características exclusivas dos mamíferos são: corpo total ou parcialmente coberto por pelo, um importante fator de proteção térmica; glândulas mamárias que secretam leite, líquido nutritivo com o qual alimentam seus filhotes; presença de diafragma, músculo plano que separa o tórax do abdômen e é fundamental no processo de respiração; dentes diferenciados, incisivos, caninos, premolares e molares, com funções específicas, tais como prender, cortar, triturar. Aqui os pelos dos mamíferos. As características presentes nos mamíferos são: presença de pelos. Possui presença de pelo e uma camada de gordura abaixo da pele, responsável pelo aquecimento do organismo. Logo, além de aquecer para algumas espécies, o pelo funciona como uma forma de camuflagem e percepção das sensações. Além disso, os mamíferos são animais endométricos, pois mantêm a temperatura constante do corpo. Então, não esqueça, são animais endométrios, mantêm a temperatura constante do corpo. Presença de glândulas mamárias. São glândulas que as fêmeas possuem, apenas as fêmeas. Assim, todas as espécies de mamíferos fêmeas possuem a capacidade de produzir leite. Porém, nem todas as espécies possuem mamilo. Assim, o leite é ejetado pela pele, escorre. Alguns mamíferos apresentam garras, unhas, chifres e cascos. As garras e os cascos de alguns mamíferos são formados por queratina, enquanto que os cornos, estruturas permanentes, podem ser formados por queratina, como no rinoceronte, ou osso coberto por uma queratina ou pele, como no boi e no antílope. Os chifres encontrados em alguns grupos de mamíferos são constituídos por ossos e são revestidos por peles apenas durante o crescimento, como nos veados e alces. Nesses mamíferos, os chifres são trocados a cada ano. Tegumento: epiderme, derme, panículo adiposo. Anexos: pelos, pigmentos, unhas, garras e casco. Glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. Os mamíferos podem ser classificados em 3 grupos: monotremados, marsupiais e eutérios ou placentados. Monotremados são animais que têm como característica marcante a capacidade de botar ovos. Botar ovos mesmo, isso mesmo. Apesar dessa peculiaridade, eles também alimentam seus filhotes inicialmente com o leite, o qual é sugado diretamente da pele da mãe, uma vez que esses animais não possuem mamilos. Os monotremados são encontrados na Austrália e na Nova Guiné, sendo a équina e o onitorrinco seus representantes. Aqui um onitorrinco é o único mamífero, além da équina, que põe ovos. Ele é um mamífero primitivo. Marsupiais são animais que se destacam pela forma como ocorre o desenvolvimento dos seus filhotes. Nesse grupo de mamíferos, observa-se que o embrião desenvolve-se no interior do útero, porém, nasce muito cedo e completa seu desenvolvimento dentro do marsúpio, uma espécie de bolsa. Os gambá, os cangurus, são exemplos de marsupiais. Aqui o canguru e ali a bolsa, que é chamado de marsúpio, tá? E é aqui que os filhotes terminam o seu desenvolvimento. Placentários. Os eutérios ou placentários, são vivíparos e passam por um longo período de gestação, suficiente para nascerem completamente formados. Durante o desenvolvimento embrionário, formam-se a placenta no útero da fêmea, uma estrutura com múltiplas funções, tais como
realizar trocas gasosas entre o sangue do embrião e o sangue materno, levar nutrientes para o embrião e retirar dele suas excretas nitrogenadas, além de produzir hormônio. É o grupo mais diversificado, representado por gato, cachorro, cavalo, boi, ovelha, cabra, elefante, girafa, leão, lobo, onça, tigre, chimpanzé e ser humano. Por sua maior capacidade de adaptação ao ambiente, esses mamíferos podem ser encontrados nos mais variados tipos de ecossistema, ou seja, em todos os lugares. Aqui, ó, um chimpanzézinho, né? Habitat. Os mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta, como eu havia falado. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedade e dedicam cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes. Além disso, muitos mamíferos foram domesticados pelo homem e hoje convivem com os mesmos. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelo no corpo varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como isolante, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Os cetáceos são mamíferos marinhos, corpo alongado, membros anteriores transformados em nadadeiras. Aqui um cetáceo, a baleia orca. O boto rosa também é um cetáceo. Mamíferos sirêneos, é o peixe-boi. Mamíferos perciodactilos são animais de pernas longas que se apoiam no solo por um número ímpar de dedos, como a anta, o cavalo, a zebra, o rinoceronte. Mamífero artiodactilos apoiam-se no solo por 2 ou 4 dedos. Se for por 4, usam o terceiro e o quarto para se apoiarem. Geralmente possuem cascos. Proboscídeos apresenta nariz e o lábio superior transformado em tromba, ou proboscide. Alimenta-se de árvores gramíneas e bambus, também chamados de paquidermes. São representantes os elefantes. Mamíferos quirópteros são os únicos mamíferos que voam. São animais voadores, membro sustentado por uma fina membrana voadora, as asas. Representante desses quirópteros, morcego. Mamíferos xenartros, também chamado de desdentado, dente desprovido de raiz e esmalte. Aqui o tatu é o representante. Mamíferos carnívoros, caninos bem desenvolvidos, dente de aspectos cortantes, chamado de carniceiro, o leão marinho, a lontra também. O lobo-guará também é carnívoro, o leão, a onça. Logomorfa, roedores com 2 pares de incisivo adaptados a roer e um par de incisivo adicionais superiores localizados atrás do primeiro par. Olha que coelhinho lindo, ele pertence a essa classe. Roedores, dentes incisivos muito desenvolvidos que crescem constantemente. Daí a necessidade de ficar roendo. Ele é o rato. Rodêntias são capivaras, tá? Primatas, mãos e pés frequentemente grandes, cada um com 5 dedos. Polegar oponível aos demais. Apresentam unhas mão-prenses, que dá para fazer uma pinça, tá? O gorila é o seu principal, aliás, o homem é o principal representante. O gorila faz parte desse grupo. Aqui, o chimpanzé também. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixando os exercícios aí, respondam tudo direitinho, tá? E qualquer coisa, a gente se vê lá no Classroom. Fiquem com Deus e até a próxima aula.